E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, né, que tem conexão com o último vídeo que eu fiz, que foi sobre a questão do processo de mudança, né? Tem um pouco a ver, né? Mas eu gostaria de aprofundar esse assunto porque é um assunto que está sendo muito pertinente na minha vida e eu acredito que posso estar contribuindo de alguma maneira para vocês também. Então, para complementar, né, para aprofundar sobre esse assunto de processo de mudança e tudo mais, eu gostaria de falar sobre a questão do não abandono, né, que é não abandonar a si mesmo, né, sendo mais exato. E como isso está interligado, né, sobre a questão do respeito, né, sobre a questão de respeitar o processo, como também está interligado com a questão da própria mudança em si, né. Então, quando eu falo em questão de não se abandonar, é exatamente a gente olhar e tentar acolher os lados que normalmente a gente não olha há tanto tempo, né. Porque normalmente tem aquele lado que aconteceu algo, que já passou tanto tempo, tantos anos, que você nem se lembra mais dele. E foi um lado seu que você colocou por debaixo dos panos, né? E para a gente se reencontrar com esses lados, né, que estão escondidos, que às vezes é até muito difícil, né, e leva um pouco de tempo para a gente encontrar, é exatamente sendo sincero, na verdade, com você. É quando você tem a sinceridade no seu coração para tá, vou olhar com humildade para mim mesmo, para os lados que ainda não estão integrados em mim, que ainda de alguma forma eu não aceitei aquilo bem dentro de mim, né? E quando a gente olha com sinceridade para esses lados, quando a gente tenta fazer as pazes, mesmo que aos poucos, é como se uma parte de você, um pedaço de você voltasse a fazer sentido. Você desse um novo significado, que não precisa ter a ver com, sei lá, com uma situação triste, que você acabou abafando aquilo, reprimindo dentro de você aquilo, né? E dando um ressignificado, entendendo que aquela parte, ela faz parte de você, e mesmo que você não precisa abandonar, né. Então, eu queria falar exatamente sobre esse ponto, né, do não abandono. E como isso é importante, porque eu, como psicanalista, né, eu também tenho um lado que eu já mostrei aqui em outros vídeos, que é em relação à metafísica, à espiritualidade, porque são assuntos, são abordagens diferentes, mas que de certa forma elas interagem entre si, cada ponto tem uma conexão, digamos assim, né. Então, eu vejo muito por esse lado e eu já vi muita coisa sobre essa questão de, fazer uma mudança drástica na sua vida do dia para a noite, sei lá, mudando alguns pensamentos, né. "Ah, vou fazer aqui afirmações positivas e amanhã eu já vou acordar 100% transformado", né. Eh, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, sendo bem sincero. Eu acredito que não é dessa maneira, da noite para o dia, mas sim, é possível fazer, e é possível fazer quando você está se sentindo bem consigo, porque é aquela questão da vibração. Quando você, eh, tem uma vibração boa, quando você está se sentindo bem com você, é mais fácil de você acabar alterando, mudando a sua realidade externa, né, fazendo essa mudança que você gostaria tanto de fazer em você.
ou do seu meio, à sua volta, que você está envolvido, né? Eu até fiz aqui, eu não sei se a câmera ela vai mostrar ao contrário, mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. É uma estrutura que eu fiz hoje mais cedo que me fez muito sentido, né? É, não sei se dá para ver aqui, vou tentar mostrar aqui de perto. E essa estrutura, se vocês verem, tem a questão do não se abandonar bem aqui, né? E após isso, o que está acima do não se abandonar é exatamente o estar bem consigo mesmo. Que é um momento que você começa a olhar para essas estruturas invisíveis que existem dentro de você, olhar para essa a sua própria arquitetura da sua própria realidade, entender quais são as crenças, os pensamentos. Qual foi o pensamento que eu tive naquele momento quando a minha mãe me falou uma coisa negativa, por exemplo? Que parte de mim eu reprimi por causa disso, né? E é exatamente esses pontos, quando você vai é, refazendo, né, fazendo as pazes com você mesmo, que você vai encontrando essas profundidades. E é como se você pegasse de caquinho em caquinho e começasse a ressignificar sua vida. E aos poucos você vai ficando bem consigo mesmo. Aí sim, ficando bem consigo mesmo, você aumentando a sua vibração naturalmente, fica mais fácil de você mudar a sua realidade interna. E a nossa realidade interna é o espelho de como vivemos externamente. E aí sim que você faz a mudança, né? Eu vejo por esse ponto, estudando um pouco de psicanálise, filosofia e tudo mais. Porém, vem um ponto antes, um aspecto antes do não se abandonar, que eu gostaria muito de falar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo até falando mais profundamente sobre esses aspectos, que são sobre os seus próprios valores e princípios. Aqueles que ou talvez você ainda não reescreveu, você ainda não colocou no papel quais são seus valores, seus princípios, seus princípios, o que realmente importa para você, somente para você, o que enche o seu coração de alegria, né? E são esses valores e princípios que quando a gente retorna a eles, nos ajuda a nos conectar com nós mesmos, nos ajuda a, a exatamente a fazer esse movimento de não se abandonar, porque é muito fácil hoje em dia a gente se abandonar, porque chega um momento que a gente apenas tenta fazer, entrar no modo performático, sempre olhando para o externo, sempre olhando para os afazeres da rotina, seja trabalho, seja estudo, seja relacionamento, o que for. Só que a gente olha tanto para o fazer que nós esquecemos de nos levar, nós esquecemos de nós mesmos. E onde, em que momento você vai voltar para se buscar? Em que momento você vai retornar para fazer as pazes com você mesmo? Porque eu tenho uma certeza, isso é uma certeza. Você está se esperando, seja o seu adolescente interior, seja a sua criança interior, partes de você que foram reprimidas, tudo isso está esperando você. Está esperando você voltar e viver, ressignificar e viver bem, mudar a forma que se enxerga a vida, mudar a forma que sente a vida
porque uma coisa é você ver, outra coisa é você experienciar, né? Então, uma coisa é você pensar, visualizar com a sua própria mente, outra coisa é você experienciar e sentir no fundo do seu coração, né? Então, tem muito essa questão, né? Então, eu acho que esse é o grande questionamento que eu quero deixar aqui nesse vídeo, né? Porque é algo que eu vim refletindo sobre mim mesmo, é algo que eu acredito que outras pessoas não também refletem, sim, com certeza. E isso fala muito sobre o objetivo desse canal, né? Além de trazer reflexões, além de falar sobre espiritualidade, além de falar sobre psicanálise, eu acho que o maior objetivo desse canal aqui, no que eu faço, é te ajudar e me ajudar, com certeza que eu acabo me ajudando no processo, é te ajudar a você identificar, a você conseguir nomear o inomeável, aquilo que fica difícil de colocar em palavras, de tornar tangível, porque é isso que eu sinto que eu posso fazer, que eu tenho capacidade de fazer, é isso que eu sinto que eu consegui desenvolver ao longo dos anos, e eu espero que você também consiga, que eu consiga, na verdade, te ajudar um pouco, independente, né? Seja fazendo uma reflexão nova que você ainda não tinha pensado, enfim. Mas é isso que eu queria trazer nesse vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente do habitual, né? Mas acho que ficou bacana. Então, se você gostou, deixe sua curtida. Se fez sentido para você, se isso tocou em algum ponto interno dentro de você, gostaria que você deixasse seu comentário. Eu adoraria ler, adoraria conversar com você. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.